Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é sábado, 9 de agosto. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23. Ontem nós falamos sobre a figueira, né, que murchou. Jesus amaldiçoou a figueira. A figueira é um símbolo para Israel, um símbolo de Israel. E a figueira murchou imediatamente, sendo um prenúncio para aqueles que não se arrependessem, que não estão em Jesus. Assim como Jesus falou na parábola lá do centurião também, Jesus falou assim, que virão muitos de fora, como o centurião, que não era do povo de Israel. Ele disse assim, nem Israel vi tanta fé como eu vi nesse centurião, e assim virão muitos de fora, se assentarão no reino, e os filhos do reino, que eram os hebreus, os israelitas, serão lançados fora nas trevas exteriores. E aí a continuação, meu irmão, que eu falei que nós íamos falar hoje, Mateus 21, 23 diz: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disser, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aí, meus irmãos, aqui é o seguinte. Jesus aqui, a autoridade de Jesus é questionada. A autoridade espiritual de Jesus é questionada pelos escribas, porque a Bíblia diz aqui que já estando ensinando, Jesus estava ensinando a chegar os príncipes do sacerdote e os anciãos do povo, questionando a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Jesus aqui, meu irmão, nesse contexto, ele já tinha entrado no templo. Você vê como Nosso Senhor fez exatamente como a Escritura mandou. Ele falou, pega, vai atrás de um jumentinho que está escrito lá no livro de Zacarias que eu tenho que entrar montado no jumento, em Jerusalém. E assim eles arrumaram lá um jumentinho para ele e ele entrou. Para cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias. Eis, filho de Sião, que o teu Senhor vem montado num jumento sujeito a jugo, jumento de carga, para mostrar a humildade de Jesus. Jesus fez exatamente como a Bíblia, como Deus quis, como estava escrito. E tudo isso aconteceu para que cumprisse o que estava escrito, diz a Bíblia. Aí, Jesus entra em Jerusalém, vê o templo, inspeciona o templo e expulsa quem está vendendo e comprando lá, né? E ainda diz as seguintes palavras: vocês têm feito a casa de meu pai covil de ladrões e salteadores, sendo que aqui está escrito também que aqui na casa do meu pai é casa de oração. Então, Jesus fez isso, fez uma limpeza lá no templo, e ainda os leprosos que chegavam lá, Jesus curava todos. E foi nesse contexto que chegaram os anciãos e os sacerdotes perguntando: com que autoridade tu faz essas coisas? E Jesus, que é o Senhor da sabedoria, vira a pergunta para eles. Porque Jesus sabia que a pergunta dele, meu irmão, não era sincera. A pergunta dele não era sincera. A pergunta dele era como zombaria. Porque eles olhavam para Jesus e não via Jesus como eles, que eles tinham os seus mestres, né? E Jesus não tinha um mestre terreno, senhor terreno. O Senhor de Jesus era o Pai dele, que é Deus. E Jesus, sabendo, conhecendo a hipocrisia deles, Jesus falou assim: tá bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responder, eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas aqui. Aí ele perguntou: o batismo de João era do céu? O batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Né, meu irmão? Aí, antes de eu explicar isso aqui, eu vou explicar sobre a autoridade de Jesus. Que a autoridade de Jesus,
Ele já tinha provado em outras passagens anteriores a essa. Jesus já tinha provado a autoridade dele, como na passagem mesmo do centurião. O centurião falando sobre a autoridade. Alguns conhecem a passagem do centurião. Mestre, não preciso ir na minha casa. Diz só uma palavra lá e meu servo vai sarar. Porque eu também sou autoridade, eu tenho soldados que me obedecem. Eu digo um ele vai, eu digo outro vem, ele vem. Falando de autoridade, e o centurião reconheceu a autoridade de Jesus. Né? Reconheceu a autoridade de Jesus. Então diz só uma palavra, mestre. Viu? Reconhecendo a autoridade. Eu só separei uns textos aqui que falam sobre autoridade para você entender que a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. No final do Sermão da Montanha, que é no capítulo 7, o último versículo fala assim, ó. Porque quando Jesus começou a ensinar lá no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, como alguns conhecem, ele, antes dele começar a ensinar, ele já tinha curado ali bastante gente, expulsado demônios, feito maravilhas, então multidões e multidões já seguiam ele. Quando ele, no capítulo 5, quando ele começa a falar do Sermão do Monte, e acaba o Sermão do Monte no 7. E no último versículo do 7 está escrito assim, ó, e eles ouviam e entendiam que ele lhes ensinava não como os anciãos e os sacerdotes do povo, mas ele ensinava como tendo autoridade. Ele ensinava como tendo autoridade. E outra passagem bem conhecida para fechar esse tópico aqui é aquela passagem onde os amigos levam um paralítico, ele entra pelo teto da casa, porque a casa estava muito cheia, e ele entra pelo teto, e Jesus olha para aquela cena e diz, filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Mas Jesus já aí lá os fariseus começaram a pensar, nem bocejaram, só pensaram, quem é esse que acha que tem poder para perdoar pecado? E Jesus falou assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que é um termo para Jesus, tem autoridade na terra para perdoar pecado. Ele é o paralítico que diz, levanta, toma a tua cama e anda. Ele diz, para que saibam que o Filho do Homem tem a autoridade. Então, Jesus vinha demonstrando em textos anteriores sobre a autoridade que ele tinha. E aqui nesse contexto, aqui no templo, depois que ele expulsou alguns, os que vendiam e compravam, ele curou ali também. E aí eles chegaram, com que autoridade tu faz isso? Aí Jesus falou, tá bom, eu vou fazer uma pergunta. O batismo de João é do céu ou dos homens? Se você me responder, eu respondo com que autoridade eu faço isso. E eles questionaram entre si ali no seu grupinho de hipócritas. Se dissermos que o batismo de João é do céu, então ele vai dizer, então por que vocês não acreditaram que o batismo de João era do céu? Sabe por quê, meus irmãos? Porque João Batista pregava Jesus. João Batista testificava de Jesus. No batismo mesmo de Jesus, lá, João Batista dizia, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista testificava do Mestre. João Batista falava também de Jesus assim, eu batizo com água, mas vem um aí que é antes de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. É por isso que os hipócritas aqui pensaram, se nós disser que o batismo de João era do céu, automaticamente nós temos que acreditar na autoridade de Jesus, né? Consequentemente, nós temos que acreditar na autoridade dele. Aí eles pensaram na segunda hipótese. E se nós disser que o batismo de João era dos homens? Aí a multidão nos apedreja, porque todo mundo aqui sabe que João era um profeta de Deus, do céu. Aí eles chegaram para Jesus e falaram, não sabemos de onde era o batismo de João. Hipocrisia, irmão. Eles nem se deram o trabalho de questionar, né? Porque eles amaram mais os seus lugares, os seus assentos, a sua posição. Porque se ele chegasse para o povo e
e falasse que o batismo, lá, porque lá ele estava na frente da multidão, meu irmão. Lá no templo estava assim de gente, testemunha para todo lado. Então ficou estreito para eles. Eles que chegaram querendo pressionar Jesus, Jesus fez uma pergunta para eles e ficou estreito para eles. Nós disser que é do céu, ele é obrigado a nós crer nele. Porque João, né, testificou dele. E se nós disser que é dos homens, o povo aqui, nós perde o respeito, que o povo tinham eles como mestre, rabi, né, mestre. Eles amavam a saudação, a reverência que o povo tinha com eles. Eles amavam a reverência, né? Hipocrisia, né, meu irmão? É por isso que nós, alguns, os que são líderes, oficiais líderes hoje em dia nas igrejas, tem que tomar muito cuidado para não ficar amando tem que respeitar sim a liderança, mas não ficar amando aqui como eles, que amaram tanto a reverência do povo que preferiram não aceitar. Eles não tinham nem opinião mesmo, eles não tinham uma base, entendeu? Eles não tinham uma base. De todo jeito tava. Se eles acreditassem que o batismo entende? Se eles acreditassem que o batismo de João, se eles dissessem que era do céu, eles tinham que crer em Jesus. Mas ele percebe como a hipocrisia não leva a gente a lugar nenhum, meu irmão. Você tem que ter uma base. Ou que sim ou que não. Eles podiam, já que eles não acreditavam em Jesus, eles podiam ser menos honestos e dizer: o batismo de João era dos homens, né? Eles podiam ser honestos e dizer: o batismo de João era dos homens. Mas eles tinham medo de perder as suas posições e não falaram nada. Não falaram nada. E Jesus respondeu para ele. Aqui, ó. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Entendeu, meu irmão? Percebe aqui? É que eu finalizo que o vídeo já está grande. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Porque se a pergunta deles aqui fosse sincera, como muitas vezes os discípulos de Jesus, os 12, não entendendo algumas questões, eles chegavam com sinceridade perante o mestre, querendo aprender. Mestre, me explique-nos essa parábola. Jesus, com o maior carinho, ia lá e explicava. Mas aqui a hipocrisia é grande, meu irmão. Aí Jesus falou: não perco nem tempo. E aí entra em outra questão que Jesus não lança pérola aos porcos. Entendeu, meu irmão? Com aquela pessoa que não mostra, Jesus diz assim: não lanceis pérola aos porcos, nem deiteis aos cães as coisas santas. Porque os ensinamentos espirituais de Deus é muito valioso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro mais fino. Entendeu? E ele pede para que seus seguidores tenham discernimento. Porque às vezes você quer ensinar quem não deseja de maneira nenhuma aprender, quem não deseja de maneira nenhuma. Aí ele diz, para que eles voltando, não vocês esperam lá os porcos, para que ele voltando não as pise e vos despedace. Porque nós sabemos que existem algumas pessoas que têm aversão às verdades espirituais. É hostil. Só em saber que você teme a Deus, as pessoas já não gostam de você, quer a distância. Alguns, não todos. Entendeu? E aí Jesus manda a gente ter discernimento, não ser ingênuo, para sair lançando as verdades espirituais aí para quem não quer ouvir. Jesus respondeu para aqueles que não queriam ouvir, não queriam entender, os fariseus não queriam entender, porque não queria acreditar nem que o batismo de João era do céu, porque automaticamente teriam que acreditar em Jesus, e nem queriam afirmar que era dos homens. Entendeu, meu irmão? O nível da hipocrisia é isso aí. Então, isso era o que eu queria transmitir por meio da palavra de Deus. Não o que eu queria transmitir, é o que está escrito, né, irmão? O que está escrito. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E vamos, gente. E assim, meu irmão, ó, Jesus também pregou, na multidão lá que Jesus pregou, lá Jesus falou que tinha coração de todo jeito. E só um tipo de coração recebeu a palavra, né? Ele falou que tinha aquele coração que foi lançado no caminho duro, a palavra dele foi lançada no caminho duro, veio o maligno e rebatou.
foi lançada entre pedras, até recebeu a palavra, mas na hora que veio a perseguição desanimaram da palavra. A que foi lançada entre espinhos, até nasceu, mas por causa do sufoco dos espinhos não frutificou. E só teve um tipo de solo, tipo de coração que recebeu. Aquele solo que estava rasgado, o solo profundo. Que recebeu a palavra e deu fruto e frutificou. Amém? Então, meu irmão, quando você, mesmo que você não entenda nada da palavra de Deus, mas abra o coração para buscar entender. Abra o seu coração para, Senhor, eu não entendo, me ensina. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Mas não vá com hipocrisia e tentando a Deus, não, a Jesus. Vá com um coração sincero e honesto. O A.W. Tozer tem uma frase que eu gosto muito, que diz que, independente de algumas traduções bíblicas, se um homem for com um coração sincero, ler as escrituras, rapidamente ele descobrirá o que há de errado com ele. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.